Olá, alunos, eu sou o professor Ricardo Paixão, sou economista e hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de Controladoria e Finanças, que faz parte do nosso curso também de Controladoria e Finanças, tá? Preparei para vocês aqui os nossos conteúdos para a gente poder trabalhar e estudar na aula de hoje. Nós vamos ver um pouquinho de análise vertical, também análise horizontal. Para isso, nós vamos fazer uma análise financeira das empresas, Vamos utilizar os instrumentos contábeis das empresas, que isso faz parte da controladoria, que tem um setor de contabilidade. A gente vai utilizar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, tá? E com isso a gente faz a análise financeira e depois expressa essa análise financeira através de um relatório financeiro. Nós vamos fazer a análise financeira usando duas dimensões de liquidez, vamos usar indicadores, e também dimensão de endividamento. E por fim, a gente faz os nossos relatórios para a gente poder fazer um diagnóstico da empresa que nós estamos analisando, ok? Agora vamos lá. Para calcular esses indicadores, vocês não precisam se preocupar. Nós temos aqui algumas formas, vamos passar aqui para vocês, mas o mais importante é fazer a leitura desses números, é entender o que os números representam. Eu coloquei aí para vocês, aí a gente tem, na dimensão liquidez, nós temos dois indicadores que a gente pode trabalhar, tá? Tem o índice de liquidez corrente, muito conhecido como ILC, que basta você dividir o ativo circulante pelo passivo circulante, que você pega esses dados no balanço patrimonial, e também tem um outro indicador de liquidez da empresa, que é o índice de liquidez seca, que a única diferença é que nós vamos subtrair do ativo circulante o estoque, e com isso vamos dividir o resultado pelo passivo circulante também. Isso vai dar uma dimensão da liquidez da empresa. O que é isso? É a capacidade da empresa de arcar com seus compromissos de curto prazo, aquelas demandas emergenciais da empresa de curto prazo. Esse indicador demonstra se ela tem capacidade ou não, só que ele tem um parâmetro, vocês precisam prestar atenção nisso, tá? O parâmetro é quando você faz esse cálculo, tem que dar 1.0. Se o valor que você encontrou foi superior a 1.0, o que significa? Que a empresa tem condições de arcar com seus compromissos de curto prazo, ainda gera um excedente se ele for acima de 1.0. Se porventura você fez o cálculo e o valor desse indicador, tanto ILC como índice de liquidez seca, der um valor abaixo de 1.0, ou seja, 0,9, 0,8, 0,7, isso significa que a empresa não possui condições de arcar com seus compromissos de curto prazo. Aí é necessário examinar os seus instrumentos contábeis e saber onde que está o problema para poder solucionar o problema dessa empresa. Esta é a análise de liquidez, uma área importantíssima que a gente precisa examinar das empresas. Uma outra área muito importante que faz parte da nossa análise é a nossa área de endividamento. O que mensura, o que a gente pode fazer a leitura dessa área de endividamento? O endividamento, a gente olha como é que está a situação do passivo da empresa. Vocês conhecem o balanço patrimonial? Lá nós temos o lado do passivo, que são as dívidas, tanto de curto como de longo prazo. Ali nós vamos fazer um cálculo e saber o seguinte, olha, vamos pegar o valor total do passivo, que compõe o passivo circulante e o passivo não circulante, dividir pelo ativo total, que é a composição da soma do ativo circulante e o ativo não circulante, e depois você multiplica por 100. Sabe por quê? Para transformar esse índice em percentual. E aí nós vamos ter um percentual. Pode ser 40%, 30%, 70%. Nós temos que ficar de olho no parâmetro desse indicador. Nós chamamos de índice de participação de terceiros, ou IPT. Esse indicador, quando está acima de 60%, ele requer algum cuidado maior para a gente poder analisar. Significa que a empresa tem um grau de endividamento um pouco elevado. Isso pode ser preocupante para nós. Nós temos que estar de olho também nessa dimensão de endividamento. Se você calculou e o resultado for inferior a 50%, como por exemplo 40%, 30%, significa que o endividamento da empresa está dentro da normalidade de mercado. E com isso a gente só tem que ficar monitorando. Esses indicadores são importantes porque a gente pode acompanhar
nós chamamos de série histórica. O que é uma série histórica? Uma série histórica é o quê? É o conjunto de dados ao longo de um determinado período, pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Dependendo da quantidade de dados que você tem, e aí nós passamos a perceber como está a situação na empresa, tanto na dimensão liquidez, que a gente viu anteriormente, como na dimensão endividamento. E nós sabemos o que acontece com as oscilações. Eu vou colocar agora aqui para vocês um gráfico, só para que vocês possam se situar e entender um pouquinho. Olha que legal esse gráfico aqui, tá? Lembrando que alunos de controladoria e finanças não pode ter medo de gráfico. Gráfico é importantíssimo para a gente poder entender como que está o comportamento dessas variáveis. Aí está um gráfico do índice de liquidez corrente. Aí vocês podem ver, ó, eu tenho duas empresas, né? O gráfico em destaque, a linha em destaque azul é o ILC da empresa Serra Sociedade Anônima. O gráfico em vermelho é da CST Sociedade Anônima. E aí você pode reparar o seguinte, na Serra SA, né, gráfico, a linha em azul, você pode perceber que ao longo de toda a série, a evolução do ILC, que é aquele parâmetro que eu falei para vocês, lembra, de 1.0, ele jamais cai abaixo de 1.0. Então, ele tem um comportamento do seguinte, o gráfico sofre várias oscilações, mas ao longo de todo o período de 2001 a 2010, a empresa tem condições de pagar os seus compromissos de curto prazo, não é isso? Agora, observe a empresa CST-SA, né? É na linha vermelha. A linha vermelha mostra o seguinte, ó, que mais ou menos, ela começa bem, né, com o ILC em torno de 1.7, 1.8, depois ao longo do tempo, mais ou menos final de 2002, 2003, né, você tem aí uma trajetória descendente aí para a empresa, mas o ponto crítico é o final de 2003, 2004, né? Final de 2003, início de 2004, que é o ponto crítico da empresa. Ou seja, ela rompe aquela barreira de 1.0, significando o seguinte, a partir daquele momento, no início de 2004, a empresa não consegue mais arcar com seus compromissos de curto prazo, porque o ILC dela está abaixo de 1.0. E aí você pode ver aí que o gráfico deixa claro isso para nós. Isso que é o que faz com que a gente possa, né, ou orientar o gestor, ou se você for o gestor, nós temos que examinar a estrutura de custo da empresa, os seus demonstrativos contábeis, para verificar onde que está o problema que está ocasionando, né, essa situação crítica de caixa da empresa não poder arcar com seus compromissos de curto prazo, tá? É simples, né? Vocês entenderam bem? Né? Então, pessoal, ficou claro aí para nós que o ILC é um indicador importantíssimo para que a gente possa, né, examinar a liquidez da empresa, assim como o endividamento também. Eu vou colocar aqui para vocês mais um slide que tem a demonstração de resultado de exercício da empresa, né? É importante vocês estarem familiarizados com esses instrumentos contábeis, porque eles trazem muita informação para nós, né? Já examinamos, né, o período, uma série histórica com um gráfico indicando o ILC, analisando o quê? O grau de liquidez da empresa. Só que nós podemos também ter uma curiosidade de saber o seguinte, olha, e se eu quiser saber, né, saber qual é a participação, qual é o peso que uma variável tem em relação a outra variável fixa? Ou seja, na verdade eu estou querendo fazer uma análise vertical da empresa. O que é uma análise vertical? A análise vertical é bem simples, tá? Eu analiso qual é a participação ou o peso que uma determinada variável tem em relação a um parâmetro fixo. Eu vou dar um exemplo bem claro que todo mundo vai entender, né? Pega o seu salário, vamos supor que nós recebemos R$1.000, tá? Desses R$1.000, R$500 você gasta de alimentação todo mês. Aí eu quero saber, olha, quanto representa na minha renda esses R$500? Então, fazendo o cálculo do que nós chamamos de análise vertical, a gente percebe que os R$500 em relação a uma renda de 1.000 nada mais é do que 50% dessa renda. Então, o peso ou a participação desses R$500 é de metade da minha renda. Isso é uma análise vertical, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, as nossas contas pessoais, nossas finanças pessoais, e a gente pode levar para a empresa também. Observe a DRE da empresa, o S Corporation. Esse DRE foi retirado do livro do Stephen Ross, é um livro de administração financeira que vocês vão ter acesso, está nas nossas referências também. Observem lá, eu tenho vendas líquidas ali de 1.509, né?
As vendas líquidas, na verdade, é o faturamento da empresa. Esse vai ser o nosso parâmetro fixo que a gente vai fazer. Depois nós vamos fazer um exercício para que vocês possam entender bem isso daí, tá? A gente pode pegar e calcular o custo, o peso do custo diante do faturamento da empresa. Então, basta você dividir o custo pela vendas líquidas, que é o faturamento, ok? Você vai achar um índice e depois você multiplica por 100 para que você tenha efetivamente qual é o percentual, a participação desse indicador, dessa variável em relação ao faturamento da empresa. Vai ficar muito mais claro quando vocês observarem lá o nosso exercício que daqui a pouco nós vamos fazer. Essa análise vertical é muito importante para que a gente acompanhe se tem alguma variável, né, que ao longo de um determinado período ela excede, né, o grau de normalidade de mercado. Agora vai uma observação. Na análise vertical, vocês perceberam que eu coloquei ali, olha só, uma DRE apenas, é a DRE de um determinado ano, poderia ser 2018, poderia ser 2017, não é isso? Mas eu tenho uma outra análise também que é muito importante. Essa outra análise nós chamamos de análise horizontal. E aí eu vou colocar para vocês, olha só o que eu estou colocando aí para vocês, vai um quadro onde eu tenho o que nós chamamos de série histórica, né? Ou seja, um período determinado entre 1995 até 2002. Ali eu tenho dados de algumas variáveis, como patrimônio líquido, lucro, créditos recuperados, é de uma instituição bancária, né? Mais especificamente do nosso banco aqui de desenvolvimento, o Bandes, tá? Fica aqui no nosso estado. Para eu fazer uma análise horizontal, o que é isso, Ricardo? A análise horizontal é o que? Nós fazemos um acompanhamento da variação ao longo do período de uma determinada variável, tá? Ou seja, vamos pegar o patrimônio líquido. Se eu quiser calcular uma análise horizontal, eu tenho que pegar o seguinte, a fórmula é super simples, tá? É o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial, isso tudo multiplicado por 100, tá? Aí você vai ter o percentual. Então você vai saber o seguinte, olha, né, de um ano para o outro, quanto que variou? Ricardo, ficou um pouco complicado. Dá um exemplo mais claro. Vou dar um exemplo super simples para vocês. Vamos supor que a gente tenha um salário, né, alguém receba um salário ou uma renda extra de R$100, ok? No primeiro mês, você recebeu R$100. No segundo mês, você recebeu 120. Aí eu quero saber, de um mês para o outro, quanto que variou? Isso é análise horizontal. De um mês para o outro, dá para fazer o cálculo intuitivamente, né? A variação foi de 20%. Então, tivemos um acréscimo nesse valor inicial de 20%. Então, a análise horizontal é de 20% em relação ao mês anterior ou o ano anterior. Isso que é uma análise horizontal. Também faz com que a gente acompanhe, né, a evolução de uma determinada variável ao longo do tempo. Agora é importante destacar o seguinte, olha, a análise horizontal é tão importante porque ela contempla valores relativos. O que são valores relativos? Valores relativos são percentuais. Eles permitem a gente comparar, né, variáveis de empresas diferentes, ao contrário de valores nominais. Valores nominais são valores monetários, né, que distorce um pouco a nossa análise e faz com que a gente faça uma análise muito frágil se a gente comparar uma empresa com outra. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se a gente pegar uma empresa que tem um lucro líquido de R$50 mil, um exemplo aqui, a empresa tem um lucro de R$50 mil, aí eu comparo com uma outra empresa que tem um lucro de R$1 milhão. Qual é a empresa que está em melhor situação? Pode pensar um pouquinho. Depende, né, gente? Vocês pensaram? Né? Vai depender. Depende de quê, Ricardo? Olha, depende do grau de endividamento, depende dos parâmetros de liquidez, porque a empresa que tem um lucro maior de R$1 milhão, ela pode estar com um nível de endividamento muito elevado. E, né, por outro lado, a que tem um lucro um pouquinho menor, de R$50 mil, acho que foi esse o exemplo que eu dei, ela pode ter um nível de endividamento sob controle, dentro da normalidade de mercado. Então, sob o ponto de vista financeiro, essa empresa ela tem maiores condições de arcar com seus compromissos, né,
tanto de curto prazo como de longo prazo também. Então, o valor monetário, para ser comparado, ele fragiliza a análise. É melhor você utilizar o quê? O valor relativo, que é o valor percentual, que a gente viu, né, como se calcula em cima da análise horizontal. Ok, pessoal? Então, tem mais uma outra coisinha. Essa aula, né, foi toda retirada, aí vocês podem ver aí também um balanço patrimonial, e ela foi toda retirada de alguns livros, né, de grandes autores da nossa área. Eu vou colocar aqui para que vocês possam visualizar, né, a literatura e buscar maiores esclarecimentos com esses autores aqui que são de referência, tá? Eu tenho aqui o livro de Administração Financeira de Kevenato, né, que é um livro muito importante, é uma leitura introdutória que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais. Tem também um dos grandes autores, um dos clássicos da área de finanças, Alexandre Assaf Neto, que trabalha com mercado financeiro. O livro dele de 2014 está aí nas referências para que vocês possam utilizar. Tem o Stephen Ross, que é um livro também muito bom, de 1998, Princípios da Administração Financeira. Esses 3 livros aí são literatura básica para que a gente possa entender um pouco mais sobre a nossa área de controladoria e finanças, tá? Alunos, não terminou não, tá? Agora nós vamos para a atividade prática, né? Conhecemos um pouquinho mais da parte teórica e agora a gente vai examinar um pouquinho como é que eu faço esses cálculos para eu poder fazer um diagnóstico, uma análise financeira de uma empresa, tá? Vem para cá, dá uma olhadinha para o lado de cá. Alunos, atenção para a nossa atividade, né, para a nossa aula prática agora. Lembra lá daquele balanço patrimonial que estava demonstrado lá nos slides? Nós vamos pegar alguns dados dele. Aqui o cálculo de LC, olha só, nós vamos pegar essas informações, esses dados foram retirados, né, do balanço patrimonial que foi disponibilizado aí para vocês. A gente tem aqui, olha, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E aí a gente encontra, né, um indicador de 4,2. Isso aqui é o LC. Índice de liquidez corrente. Isso significa que a empresa está acima de 1,0. A empresa consegue pagar os seus compromissos, né, de curto prazo e ainda gerar um excedente, porque está acima de 1,0. Agora, olha outro indicador que nós também calculamos aqui. O IPT é Índice de Participação de Terceiros. Vocês já observaram, já viram que o IPT é um índice de endividamento, né, que mensura o endividamento da empresa. Então, nós vamos fazer uma relação entre o passivo total dividido pelo ativo total. Esses dados também foram retirados do balanço patrimonial. Passivo total é o quê? É o passivo circulante mais o passivo não circulante. O ativo total é o ativo circulante mais o ativo não circulante. Você divide os dois, multiplica por 100, você vai encontrar lá 44,6%. Então, esse é o nível de endividamento da empresa, está abaixo de 60%, está um grau, né, de endividamento totalmente dentro da normalidade de mercado. E aqui estão alguns cálculos aqui da análise vertical que a gente falou na exposição, né? Nós colocamos aqui, como é que é o cálculo da análise vertical? Eu tinha falado que é, né, uma variável móvel, né, que pode, essa variável muda, né, pode ser qualquer uma delas. Lembra da DRE, que eu tinha lá custo, depreciação, lucro antes de juros e imposto de renda, né, e outras variáveis lá. E aqui uma variável fixa, que nós estabelecemos que são as vendas, o faturamento da empresa, multiplicado por 100. Aí a gente fazendo esse cálculo, substituindo os valores, nós pegamos lá o custo dividido pelo valor das vendas, que é o faturamento, vezes 100, a gente acha 49,7%. Então, o custo da empresa, né, tem um peso em relação ao faturamento de quase 50%, né, 49,7%. E isso vale para a depreciação e para o lucro antes dos juros e imposto de renda, tá ok? Com isso, a gente fecha na análise horizontal. Como é que eu calculo a análise horizontal? Lembra do que nós falamos? A análise horizontal, eu acompanho a variação percentual ao longo de um determinado período, de uma série histórica, basicamente, né? Então, como é que é o cálculo? Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100. Esse valor final é o quê? Se eu estou no ano de 1995, tá? Este valor é o valor inicial. O ano de 1996 para nós vai ser o valor final. Então fica sendo valor final menos o inicial dividido pelo inicial, né, multiplicado por 100. Olha o primeiro cálculo aqui para nós. Qual é a primeira variação? A primeira variação, aquele exemplo, aquele quadro que eu dei para vocês, né, com aquela série histórica, a primeira variação houve uma queda de 25% de um ano para o outro, de 95 para 96. 25,3% houve uma queda, tá? Olha o segundo cálculo
cálculo aí, continuando, né? Esse aí é de 96 para 97, né? Olha só o que aconteceu. Houve uma elevação de 5,6%, né, do ano de 96 passando para 97, tá? Essas são algumas análises, né, com os cálculos aqui que vocês podem estar se exercitando para poder aprimorar o conhecimento e a técnica para poder fazer essa análise financeira de uma forma bem tranquila, porque não tem nada demais nesses cálculos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra, tá? Pessoal, até a próxima aula.